Esse livro tem muitos artigos interessantes, vai ser difícil selecionar apenas alguns para falar para vocês aqui. 1, 2, 3. Hoje eu falo de Arquivos Femininos, Literatura, Valor e Sentidos, coletânea de artigos organizada pelas professoras Constância Lima Duarte, Cláudia Maia, Lali Ribeiro de Abreu, Yara Cristina Silva Barroco e Maria de Fátima Moreira Pérez. Essa obra foi publicada em 2014 pela editora Mulheres e entra então nesse meu projeto de apresentar para vocês algumas das obras publicadas por essa saudosa editora, também para o nosso Clube do Livro. Clássica Sem Classe tem alguns artigos de interesse aqui. Pois bem, aqui nessa obra nós temos uma seleção de artigos de textos que foram apresentados no 5º Colóquio Mulheres em Letras, que foi realizado em junho de 2013 pelo grupo de pesquisa, então chamado Letras de Minas, da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais. Esse grupo de pesquisa foi criado lá em 2006, bons tempos aqueles, com esse objetivo de se debruçar sobre e de revisitar a produção ficcional de autoria de mulheres, com a finalidade de contribuir para o debate sobre a literatura brasileira, mas não só brasileira, sob a perspectiva aí das relações de gênero. Essa obra especificamente reúne 44 artigos que foram escritos tanto por professores quanto por pós-graduandos de diferentes instituições de ensino do Brasil e do exterior. Então, uma variedade bastante de pessoas que contribuíram para os textos aqui reunidos. Essa obra é dividida em 6 partes, e vou falar de cada uma delas e destacar um artigo dessas partes, enfim. A primeira parte é uma parte que vem tratar de depoimentos de escritoras. Nós temos 3 depoimentos aqui, de escritoras sobre vida lá e obra. E eu vou destacar o depoimento da Conceição Evaristo, nos Gritos do Chum, quero entrelaçar minha escrevivência. Lá no Instagram vai ter uma leitura durante todo o ano de 2025 da obra da Conceição Evaristo pelo perfil @lendoautoras. Eu descobri esse perfil agora. Eu pretendo participar dessa leitura, pelo menos, vou tentar participar de pelo menos um encontro, né, dentre os muitos que haverá esse ano. Vocês sabem que, pela diferença de horário aqui, é muito tarde, geralmente os horários do Brasil, e aí eu já tô um zumbi, né, querendo dormir e tal, morrendo de sono. Mas eu vou ler as obras, né, ler ou reler, e quero pelo menos participar de um dos encontros. E se vocês têm interesse em ler a obra da Conceição Evaristo, então procure esse perfil Lendo Autoras. No ano passado eles fizeram a leitura da obra da Lígia Fagundes Telles. Esse ano se debruçam sobre Conceição Evaristo. E para esse grupo, para quem lê a obra da Conceição, esse livro pode ser bastante interessante. Tem esse depoimento da autora e 2 artigos sobre a obra dela. Pois bem, então eu vou ler um trecho desse depoimento da Conceição, que ela publicou em abril de 2013. E como sou lenta, meus passos nunca são de uma maratonista. Não corro, devagar eu ando. Gosto de divagar entre um passo e outro. Olho para trás, em volta e para frente. Se tiver de escolher entre a velocidade da maratona e a lentidão da procissão, fico com a vagarosidade do passo em procissão. Mas vou carregada de fé. Com calma sigo em frente, mirando o andor sagrado da esperança, e levo a minha vela, que é a minha escrita. Mas não julguem que sou ingênua. Sei quando o santo é de barro, e sei também da tática do santinho de pau oco. Sei dos jogos de sobrevivência contidos no negaceio do corpo. Observo todos os movimentos da capoeira. Anastácia brada pelos orifícios da máscara, Oxum gritando contra conquistou o ouro. Na procissão, orientadas por essas e outras imagens de mulheres negras, sigo. Levo a minha vela, que é a minha escrita. Sei do ardor da vela, parafina chorando na pele da minha mão, como sei de outras ardências minhas e de minha gente. Pela escrita devolvo uma queimação antiga. E continuo, pois quem crê verdadeiramente não abandona o cortejo. É isso, eu esqueci de falar, mas esse grupo que vai ler a obra da Conceição esse ano é gratuito e aberto, é só entrar lá e começar a participar.
Pois bem, esse foi o que eu selecionei da primeira parte. A segunda parte é uma parte que vai se dedicar sobre a obra da Lígia Fagundes Telles, que foi a autora homenageada naquele quinto colóquio. Nessa segunda parte, eu vou selecionar o artigo Representações da Memória na obra de Lígia Fagundes Telles, do Suênio Campos de Lucena. E aqui ele vai fazer um mapeamento das estratégias de discurso na obra da Lígia Fagundes Telles, especificamente com maior ênfase à ficção, estratégias de discurso que giram em torno da memória e suas diversas formas, suas diversas manifestações, e ele vai colocar a tese de que a obra da Lígia, ela tem como traço fundamental constitutivo essa relação com a memória, tanto em sua forma como em sua trama, em seu objeto, em seus personagens. Então, ele vai mencionar diversas obras, contos, romances e mesmo a obra memorialística, e vai destacar aspectos em que as histórias e os conflitos eles vão girar em torno da relação do personagem com a memória, seja porque o personagem quer lembrar algo e não consegue, seja porque está preso em uma memória, preso em um momento, seja porque está em embate com o passado, cristalizado nesse passado, seja porque está reinventando o passado nesse ato de rememorá-lo, seja porque quer apagar o passado, ou então porque está nesse lugar que existe entre o que aconteceu e o que deveria ter acontecido e lamenta pelo que não aconteceu, enfim. E então o Suênio vai colocar todas as manifestações dessa ideia de memória como centrais para a obra da Lígia. Eu vou ler um trecho aqui do artigo do Suênio. A memória é traiçoeira, uma vez que atormenta as personagens ligianas, relembrando continuamente o que passou. Todo autor tem suas obsessões. Certamente, uma das mais constantes que podemos encontrar na obra de Lígia é atormentar seus personagens através da memória. A autora costuma repetir os mesmos contos entre vários livros, e é revelador que aqueles que ela mais repete são personagens atormentadas com o que passou. Na grande maioria das vezes, suas personagens estão tentando negar a morte. Não por acaso, a autora cita muito a frase, abre aspas, a arte é a negação da morte, fecha aspas. Ou seja, a morte está aí para ser evitada, confrontada, nunca aceita de peito aberto. A terceira parte vem tratar de Raquel de Queiroz. Raquel de Queiroz e a representação do feminino. Nessa parte, eu vou selecionar o artigo Malditas e Insubordinadas, a solteirona na literatura e em outros discursos, da Cláudia Maia. A Cláudia, ela tem uma pesquisa, um livro anterior, que foi baseado na tese de doutorado dela, que é a Invenção da Solteirona, Conjugalidade Moderna e Terror Moral, que também foi publicado pela editora Mulheres, deixa eu checar o ano aqui, 2011, no qual ela vem a comentar que a invenção desse estigma da solteirona, do ponto de vista histórico, sociológico, no Brasil, foi um correlato da emergência do ideal da mulher como ligado ao casamento e à maternidade como primordiais e funções únicas da mulher. E aí ela vem tratar nesse livro, de forma breve, também da literatura como uma expressão dessa estigmatização, refletindo esse estigma e ajudando a construí-lo. Uma espécie assim de mecanismo de controle, né, no qual o celibato feminino é visto aí como um problema social, um defeito moral, uma doença, um caso clínico e algo que leva a um grande desprestígio social, que leva as personagens ou a mulher brasileira a tentar casar, a querer se ver como casada ou dentro de um relacionamento heteronormativo de qualquer forma para evitar esse estigma. E a Cláudia menciona aqui a ausência mesmo de personagens solteiras convictas felizes, né, na ficção do século XIX no Brasil, e essa é uma ausência bastante eloquente que já tinha sido mencionada na obra Mulheres de Ontem, uma obra pioneira, né, da Maria Tereza Calbi Crescente Bernardes. Eu já mencionei, já falei sobre essa obra num vídeo aqui, fiz um vídeo de resenha, então não vou falar muito. Ela também detecta isso aqui. Pois bem, e aí, nesse artigo da obra Arquivos Femininos, o que a Cláudia vai fazer é analisar a figura da solteirona e desse estigma ou não, a figura da mulher solteira na obra de Raquel de Queiroz e de Lúcia Miguel Pereira, e ela vai analisar especificamente a obra O 15, de Raquel de Queiroz. Nós temos aqui uma solteirona famosa, convicta,
e a obra Em Surdina, da Lúcia Miguel Pereira. Aqui eu já falei também em vídeo, fiz uma vídeo resenha sobre esse livro, não vou me estender. A Lúcia é mais conhecida por sua obra não ficcional, mas a sua ficção reunida foi publicada em 2006 pela editora da Universidade Federal do Paraná. Até convido vocês, se quiserem, a fazer uma leitura da obra ficcional completa da Lúcia comigo, fica o convite aí. Pois bem, então, no artigo da Cláudia, em Arquivos Femininos, ela vai contrapor as solteironas presentes nessas duas obras e analisar em que medida essas personagens fizeram frente ao estigma de solteirona vigente naquela época. Bastante interessante esse artigo da Cláudia e o livro também. Eu mencionei esse livro da Cláudia no Instagram, por ocasião de um evento do Instagram que chama Setembro das Solteironas, mas se vocês quiserem, vocês acham meu post lá, mas se vocês quiserem eu faço um vídeo também sobre esse livro, é interessante. Não é um livro especificamente literário, ele vai além, né, uma análise sociológica e histórica, a literatura faz parte como um dos ramos dessa análise, tá? Então eu vou citar um trecho aqui do artigo da Cláudia. Essas autoras, Raquel de Queiroz e Lúcia Miguel Pereira, né, não apenas nos fornecem pistas sobre as múltiplas configurações de gênero no passado, como, ao seu tempo, forneceram às suas leitoras outras possibilidades de existências para as mulheres fora dos modelos idealizados de conjugalidade, de família, de amor e de mãe e esposa, apresentados como destino biológico e social. Foi principalmente para mulheres reais, como as fictícias Conceição e Cecília, que foram dirigidos os discursos da maldita, porque insubordinada, solteirona. A quarta parte vem tratar do Brasil a África, o feminismo plural, vem tratar de autoras negras, e vai tratar de Carolina Maria de Jesus, Conceição Evaristo, Cidinha da Silva, Leila Gonzalez, Paulina Chiziane, enfim, várias. E eu vou destacar aqui o artigo do Quarto de Despejo, a poesia de Carolina Maria de Jesus, artigo de Amanda Crispim Ferreira. A Carolina é mais conhecida por seu diário, mas ela escreveu peça de teatro, ela escreveu conto, ela escreveu romance, ela escreveu poesia. E a princípio, a Amanda, nesse artigo, ela vem analisar em que medida essa imagem da Carolina como diarista, e não só a chave pela qual o diário é interpretado, né, como uma chave testemunhal, em detrimento da chave literária, em que medida isso foi resultado da forma como esse diário foi editado pelo editor Audálio Dantas. E ela vem citar até um trecho de uma pesquisa, vou ler aqui, que vem comparar os manuscritos do diário com a versão editada, tá? Ele vem dizer, em relação a Audálio, o editor, a análise dos manuscritos mostrou que a escrita individual de Carolina foi moldada no livro com o fim de estabelecer uma imagem ideologicamente coerente com o modelo configurador de um sujeito a quem era dada uma voz de protesto contra o modelo econômico brasileiro então vigente. Para compor essa imagem, o editor dos manuscritos declinou de várias outras apresentadas por Carolina em seus cadernos. Neles, descobrimos uma Carolina inédita nas páginas do diário, configurada por uma personagem complexa, atormentada, dividida por suas contradições. Vemos de que modo ela se debruça diariamente sobre seus cadernos, não apenas para registrar a efervescência da favela, mas para refletir sobre a realidade em que vivia e, sobretudo, para registrar suas interrogações sobre a linguagem poética e extravasar na escrita do cotidiano os sonhos de escritora de que se alimentava. Nesses últimos está manifesto o desejo de ser reconhecida não como escritora do Diário da Favela, mas como poeta. Na leitura dos manuscritos, vamos compondo uma outra imagem de Carolina. A que ela quer que se conheça, a que é vencida pelo peso do que ela denomina pensamento poético. E aí, nesse artigo, a Amanda vem trazer, então, essa outra Carolina, na faceta da poesia, que permaneceu não publicada durante a vida da Carolina, mas que teve uma publicação póstuma em 1996, na obra Antologia Pessoal, publicada pela editora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E aqui eu vou ler, então, um dos poemas de Carolina, O Colono e o Fazendeiro. Diz o brasileiro que acabou a escravidão, mas o colono sua o ano inteiro e nunca tem um tostão. Se o colono está doente, é preciso trabalhar luto pobre no sol quente e nada tem para guardar.
5 da madrugada, toca o fiscal a corneta, despertando o camarada para ir à colheita. Chega a roça, o sol nasce. Cada um na sua linha, suando e para comer só feijão e farinha. Nunca pode melhorar essa negra situação. Carne não pode comprar, para não dever ao patrão. Fazendeiro, ao fim do mês, dá um vale de 100 mil réis. Artigo que custa 6, vende ao colono por 10. O colono quer estudar, admira a sapiência do patrão, mas é escravo, tem que estacionar, não pode dar margem à vocação. O colono é obrigado a produzir e trabalha diariamente. Quando o coitado sucumbir, é sepultado como indigente. A quinta parte da obra se intitula Autoria Feminina em Imprensa e Cânone, que vem trazer, então, autoras que talvez interessem mais ao nosso clube, estudos sobre essas autoras, e que se destacaram na sua relação com a imprensa de alguma forma, mas foram esquecidas. E eu vou destacar aqui o artigo sobre Amélia Bevilacqua. O artigo se chama Angústia de Amélia Bevilacqua, Representações Femininas e Ressonâncias Memorialistas da Belle Époque Carioca. Esse artigo é de Algemira de Macedo Mendes, que é pesquisadora da autora. Nós vamos ler Angústia de Amélia Bevilacqua no nosso Clube de Leitura Clássica Sem Classe, a nossa leitura de abril. Essa obra está reunida aqui na trilogia de Amélia, né, a segunda obra publicada aqui, de 1913, e essa trilogia foi organizada pela pesquisadora Algemira de Macedo Mendes, a autora do artigo, que é pesquisadora da autora, tá? Então fica aí a dica desse artigo para quem quiser ler Angústia conosco. Algumas pessoas me perguntaram como comprar essa obra. Eu comprei junto à Associação Maranhense de Escritores Independentes, que tem o melhor preço, né? As pessoas geralmente vão direto na Amazon. Na Amazon o preço está assim, muito maior do que o preço que a gente consegue na associação. Então, indico que comprem lá. A obra também está em domínio público, né? E é isso, comprei, foram super eficientes. Chegou muito rápido aqui para mim, que moro longe, né? Então, é isso. Pois bem, nesse artigo, a Algemira vai analisar como a Belle Époque, né, o entre séculos ali no Rio de Janeiro, e tudo que está ligado à Belle Époque, né, a modernização, a urbanização, as transformações políticas, econômicas, culturais, sociais, todo esse fermento de transformações estão presentes e são refletidos pela obra da Amélia Bevilacqua, especificamente Angústia, tanto do ponto de vista material, do objeto tratado pela obra, quanto do ponto de vista formal, dos recursos de discurso utilizados pela autora. Então, achei é um artigo bastante breve, mas interessante, e eu vou ler para vocês um trecho do artigo. A reforma urbana, aludida oficialmente na época como a regeneração, representa para a elite social um importante rompimento com o passado colonial e apoia no mito de modernidade o desejo de se parecer com a Europa, modelo exclusivo de padrões comportamentais e estéticos dessa burguesia. Ser mais moderno era ser, de qualquer forma, mais europeu e mais elitizado. Com o fim da sociedade senhorial e claramente segmentada entre ricos e pobres, senhores e empregados, era preciso, para a burguesia média, encontrar meios de não se parecer com o povo. E a última parte dessa obra é intitulada Erotismo, Violência e Memória, que vem tratar desses temas na literatura escrita por mulheres, e que eles vêm trazer uma série de autoras, né? Lida Pignon, muito sobre Clarice Lispector, Maria Elísia Corrêa de Araújo, Adriana Lisboa, Cecília Gianetti, Verônica Stiger, Ana Paula Maia, enfim, várias autoras, Lia Luft, a ficção da Lia Luft, enfim. E eu vou selecionar aqui o artigo A Violência contra a Mulher na Literatura Brasileira, do Carlos Magno Gomes, em que ele vai mapear a forma como essa violência contra mulheres está representada na ficção produzida por mulheres, do que ele chama ali de um recorte contemporâneo, e especificamente na ficção produzida por Clarice Lispector, Lígia Fagundes Telles, Marina Colasanti e Lia Luft. E aqui eu vou ler um trecho do artigo dele. Essas narrativas têm um ponto em comum. Questionam o desrespeito aos direitos das mulheres quando relatam a violência doméstica de um ponto de vista diferente, pois o texto de autoria feminina tem uma postura crítica e satírica quanto a essa normatização. O engajamento da escritora com a denúncia da banalização da violência em decorrência da manutenção da honra reforça a premissa de que o criminoso habita a casa da própria vítima. Ele mantém ou manteve uma relação afetiva com ela. Portanto,
O estudo da violência doméstica na literatura brasileira nos convida a pensar em saídas e possibilidades para o fim desse crime na moderna sociedade brasileira. A partir dessas 4 narrativas, identificamos o potencial que o texto literário tem para debater as diferentes formas da opressão contra a mulher. Eu vou terminar aqui com uma citação do artigo da Kellen Befenati Paiva sobre a Maria Elísia Corrêa de Araújo, que é uma autora que talvez seja pouco conhecida. Eu li na minha adolescência ali, na época do ginásio. Acho que fala ensino médio hoje em dia, né? Que eu li essa novelinha curta aqui, Um Tempo, da Maria Elísia, e é um dos meus livros favoritos, eu deveria reler. Até, sei lá, acho que eu nunca fiz vídeo aqui, nunca escrevi sobre ele em blog para falar sobre esse livro. Tenho até medo de reler esses livros preferidos da adolescência, né? E aí a Kellen vem tratar da autora aqui e ela vem fazer uma observação que cabe a todas essas autoras que temos abordado no nosso podcast, no nosso Clube do Livro, enfim, sobre o silenciamento. Maria Elísia não teve, assim como tantas outras escritoras brasileiras até o momento, o destaque que merece. Evidentemente, isso não é novidade, principalmente quando se trata de autoria feminina. Daí a necessidade e importância de pesquisas que objetivem trazer à cena literária essas mulheres que se encontram sob o véu do esquecimento. Se muitas vezes não é possível rasgar o véu, parece aceitável que se consiga, ao menos, traçar o perfil do rosto que se encontra velado. Então é isso, o que a gente tenta no Clube do Livro ou no podcast é, pelo menos, se não rasgar esse véu, traçar o perfil desse rosto que continua velado. Gostei muito dessa imagem da Kellen nesse artigo. Espero que tenham se interessado pelo livro, por alguns dos artigos aqui reunidos, que se animem a participar do grupo Lendo Autores. Eu não tenho nada a ver com esse grupo, eu só estou participando, tá, gente? Porque eu achei interessante a proposta de ler a Conceição durante o ano inteiro, né? E é isso, espero que tenham gostado desse vídeo e eu vejo vocês no próximo livro, no próximo vídeo.